Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Meus irmãos, minhas irmãs, lavados, lavadas no sangue de Jesus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, versículo 31. Em seguida, Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm a ninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz germinar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhes falava, para que se cumprisse a profecia: abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, irmãos e irmãs. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã.
Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Igreja, caminhando eu vou para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu tenho um lar em Canaã. Eu tenho um lar em Canaã. Eu tenho um lar em Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para cá. Para onde? Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para cá. Você tem um lar em Canaã. Fala pro irmão. Você tem um lar em Canaã. Você tem um lar em Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Irmãos, eu tenho um lar em Canaã. Canaã é o céu. Canaã é o céu, é Jerusalém. O antigo nome de Israel, do país de Israel, o antigo nome, assim como o Brasil, também teve um primeiro nome. Qual foi o primeiro nome do Brasil? Vamos ver se vocês estão lembrando aí da história. Qual foi o primeiro nome? Ilha, não, terra não. Ilha de Vera Cruz. Vera significa verdadeira. Ilha da verdadeira cruz, ilha de Vera Cruz. Depois eles perceberam que não era uma ilha, era um continente enorme. Então colocaram Terra de Santa Cruz. E por fim, Brasil. Então, assim também, queridos, a terra de Israel, antes de se tornar terra prometida, a terra de Israel, era a terra de Canaã, a terra dos cananeus. E Deus, ele fez uma promessa a Abrão. Abrão morava onde é aquela região do Iraque, ali, antiga Mesopotâmia, Babilônia. Deus disse: sai, Abrão, vai para a terra de Canaã. Lá eu vou te abençoar. Lá é a terra da bênção. Lá eu vou fazer com que realize o seu sonho de ter um filho, Abrão. Abrão tomou a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e foi para a terra de Canaã, a terra dos cananeus. E Deus disse a Abrão: vai para a terra de Canaã, porque lá é a terra onde corre leite e mel. Lá eu vou te saciar com leite e mel. Lá eu vou te abençoar, Abraão. Abraão obedeceu a Deus, saiu da sua terra, foi para a terra de Canaã, com a sua esposa Sarai, que se tornou Sara, no capítulo 17 do Gênesis, o seu sobrinho Ló. Lá Deus abençoou Abraão, e ele teve o seu filho amado, Isaque, o filho da promessa. Para nós cristãos, a terra prometida não é mais terra de Canaã aqui na terra, Israel. Embora que nós amamos Israel, agora em outubro, no final de outubro, eu estarei indo a Israel com vários peregrinos. Por que é importante aquela terra? Porque foi a terra onde nasceu o nosso Salvador. Foi a terra onde ele foi crucificado pela nossa salvação. Ressuscitou. A terra de onde ele subiu para o céu, e do céu ele voltará sobre a terra de Israel para julgar as nações, como está escrito em Mateus capítulo 25. Mas para nós cristãos, irmãos, quando nós cantamos caminhando eu vou para Canaã, não estamos mais nos referindo a Canaã da terra, nós estamos nos referindo a Canaã do céu. O leite e o mel que Deus está preparando para mim e para você na terra prometida, na celestial Jerusalém. Bendito seja Deus. Por que estou falando de Canaã? Primeira leitura, irmãos. Vocês conhecem a história. Não vou, é claro, a história é longa, muito bela, mas eu não vou me alongar. O povo de Israel ficou 430 anos escravo na terra do Egito.
No capítulo 3 do Êxodo, Deus, o Senhor Jeová, aparece a Moisés, Moshe, no Monte Horebe, e Deus diz: Moshe, Moshe, volta para a terra do Egito, porque eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. Moshe perguntou: qual é o teu nome? E Deus disse: eu sou aquele que sou. Aquele lindo louvor soberano, por exemplo: eu sou aquele que sou. Yahvé, ou Javé, Jeová. Vai, Moshe. Moshe vai até a terra do Egito. O faraó não quer libertar o povo. Deus manda as 9 pragas: a água que se transforma em sangue, chuva de granizo, os gafanhotos, as rãs, as moscas, as feridas, a morte do gado. 9 pragas. O faraó continuou com o coração endurecido. Deus manda a 10ª praga, capítulo 12 do livro do Êxodo: a morte de todos os primogênitos, desde animais até homens. Somente os filhos dos hebreus foram poupados. Por quê? Porque eles mataram um cordeiro, comeram a carne do cordeiro, e com o sangue eles marcaram os batentes da porta. Quando o faraó acordou e viu seu filho morto naquela cama, chamou Moshe e o seu irmão Arão e disse: vão embora da terra do Egito, vão embora, voltem para a terra de vocês. A Bíblia diz, no capítulo 14 do Êxodo, que enquanto o povo de Israel, Moshe à frente, Moisés à frente, com seu irmão Arão e a sua irmã Miriam, estavam caminhando à frente do povo. Lá estava o Mar Vermelho. O faraó se arrependeu de ter libertado o povo e mandou o seu exército matar o povo de Israel. E agora Moshe, a Bíblia diz que Moshe orou a Deus: ó Deus, o que faço agora, meu Deus? Diante de mim está o mar, logo atrás está o faraó com o seu exército. Deus disse: Moshe, Moshe, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, Moshe. Eu não vou te abandonar, eu não vou abandonar o meu povo. Deus não abandona o seu povo. Quando o povo é fiel a Ele, quando o povo busca Ele, Deus não abandona jamais. Diz a palavra de Deus, que Deus disse: Moshe, toma o teu cajado, toca nas águas. Moshe tocou nas águas durante toda a noite. O Senhor soprou, o Senhor soprou, o Senhor soprou. As águas se abriram, direita e esquerda. Quando o povo de Israel acorda de manhã, pensando que era o último dia de vida, porque o faraó iria trucidar todos, Deus fez um milagre. Eles passaram para o outro lado. Quando Moisés estava do outro lado, Deus disse: toca de novo as águas. Moshe tocou as águas, as águas se fecharam, afogando o faraó e seu exército. Meu Deus, tudo isso o povo de Deus viu. Deus viu, Deus mandou as pragas, o povo viu. Deus, diz a palavra santa, ordenou aquele anjo. O anjo exterminador entrou na casa dos egípcios, poupando os hebreus. O povo viu. Irmãos, o povo de Israel viu Deus abrindo o mar. Amados, vocês têm ideia do que é isso? Eu já fui umas 3, 4 vezes. Deus me deu a graça de estar umas 3 ou 4 vezes no Egito, com um grupo de peregrinos. Eu entrei nas águas do Mar Vermelho, que na verdade não é vermelho, é água normal. É pela coloração das algas, dá uma coloração avermelhada. Irmãos, você não vê o outro lado. O povo de Deus viu aquele grande milagre. Imagine, queridos, um muro, uma parede de água enorme, à direita, à esquerda. Tudo isso Israel viu.
Tudo isso o povo viu. Imagine aquelas paredes enormes de água. A mão de Deus sustentava aquelas águas. Deus estava poupando o seu povo. Israel viu o poder de Deus. Israel viu. Israel conhecia e sabia que Deus era invisível, era eterno. O que faz? Depois que eles passam, estão no pé do Monte Sinai, Deus diz a Moisés: Moshe, sobe até a minha presença no Monte Sinai. Moshe subiu. O povo ficou no pé do monte, 600.000 pessoas. Imagine isso aqui. Vocês são o povo de Deus, de Israel. Josué ficou no meio da montanha. Somente Moisés ficou lá em cima. Durante 40 dias e 40 noites. O Monte Sinai tremia. Moisés falava com Deus e Deus respondia no meio dos trovões, do fogo, labaredas. Arão, irmão de Moisés, ficou lá, cuidando do povo. A Bíblia diz: oh, Arão, que coração fraco, que cabeça fraca. O povo vendo aquele fogo no Monte Sinai, pensou: Moisés morreu. Quem agora vai nos conduzir? Quem agora estamos aqui no meio do deserto? Voltar para o Egito não podemos. Continuar para a terra prometida, nós não sabemos onde fica esta terra, porque eles não conheciam a terra prometida. Nem mesmo Moisés. E agora? Já sei. Eles estavam tão habituados com a idolatria que fizeram um bezerro de ouro. Você sabe por que algumas igrejas cristãs, as mulheres não usam brinco? Por causa dessa passagem. Porque a Bíblia diz no Êxodo 32, no versículo 2, que Arão, irmão de Moisés, mandou todas as mulheres arrancarem os brincos de ouro. E com aqueles brincos, com todo o ouro, eles fizeram um bezerro de ouro. Por isso que algumas igrejas proíbem, são poucas agora, é claro, proíbem que suas mulheres, as suas fiéis, usem brinco. Porque foi com um brinco que fizeram um bezerro de ouro, uma idolatria, um ídolo. É claro que para nós não tem sentido, porque o problema não está no brinco, o problema está na ação, no fabricar o bezerro. Poderia ser de prata, de barro. O problema não está no material. O problema está no ato de adorar uma imagem imunda, de adorar uma estátua que não tem vida. Isso atraiu a ira de Deus, a ponto de Deus deixar que 3.000 homens morressem. Por quê, irmãos? Por quê? Porque ainda não havia o perdão pleno. Alguém fala assim: mas padre, que Deus é esse que é amor e deixa que 3.000 pessoas sejam assassinadas? Por que Deus permitiu? Para mostrar, irmãos, a nós que, vejam, Moisés, quando ele orou pelo povo, Deus resolveu perdoar o povo, mas 3.000 já haviam morrido. Por que Deus permitiu? Para mostrar para nós que não é Moisés o Salvador, não é o sangue de uma pessoa simplesmente que nos salva. Nós temos salvação plena de qualquer pecado, graças ao sangue do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus Cristo. Por isso que eu sempre pergunto: qual é o seu preço? O sangue de Cristo. Qual é o seu preço? O sangue de Jesus. Querido, querida, no Antigo Testamento, assim acontecia com os pecadores. Nós não. Nós estamos no Novo Testamento, na nova aliança. Porque para nós o sinal da cruz é importante. Queridos, eu sempre exorto no início da Eucaristia: vai fazer o sinal da cruz, ou faz bem feito ou não faz. Porque quando nós fazemos isso, olha, é isso que nós estamos proclamando, que na cruz, que graças ao seu sacrifício, nós temos o perdão dos pecados. Todos os pecados, a não ser o pecado contra o Espírito Santo, que é justamente não acreditar no perdão.
Aí para nós fica a pergunta, para mim e para você: você tem bezerro de ouro, irmão? Você tem bezerro de ouro? O que é o bezerro de ouro para nós hoje? Você que me responde. Você tem bezerro de ouro? Você construiu um bezerro de ouro para você? Você tirou Deus do centro da sua vida e vai adorar um bezerro de ouro que não salva, que não cura, que não tem poder nenhum? Qual é o seu bezerro de ouro? É o seu marido? É a sua esposa? É o seu filho? É a sua filha? É o seu trabalho? É o seu carro? Sua casa? Seu apartamento? Seu título? Seu padre? Qual é o seu bezerro de ouro? Bezerro de ouro não salva. Bezerro de ouro não cura. Ame o seu marido. Ame a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Mas o centro da sua vida só pode ser um só: Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro. Só Jesus. Só Jesus. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai te decepcionar. O teu marido pode te decepcionar, a tua esposa pode te decepcionar, o teu filho, a tua filha, o teu padre. Mas Jesus Cristo, Ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Por isso que eu oro pelas pessoas que abandonam a igreja. Cadê aquele irmão fulano? Não vem mais, padre. Por que? O que aconteceu? A namorada não vem à igreja, ou o namorado, ou o marido, ou o pai, ou a mãe, não sei. E a pessoa não vem mais buscar a Deus. Isso é idolatria, irmãos. Isso é ter bezerro de ouro. Porque não vem à igreja? Não tem o tempo. Não tem tempo. Isso é bezerro de ouro. Não ter tempo para Deus. Se Ele é tudo para nós. Se a minha vida, a sua vida é como um sopro. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. Hoje eu estou vivo. Hoje você está vivo, está viva. Basta um sopro de Deus. Basta um sopro de Deus. E olha aqui, olha. Acabou. 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 E você não tem tempo para Deus? Eu não tenho pressa de celebrar missa. Eu gostaria de ficar até meia-noite. Eu gostaria de ficar até 1, 2. Eu já falei para vocês que eu gostaria de celebrar uma Eucaristia, começar às 7 da noite e terminar às 7 da manhã, 12 horas de missa. É um sonho que eu tenho. Por que não? Por que não? Por que não? Deus proverá. Você tem bezerro de ouro, irmão? Quebre. Nós vamos cantar depois que o altar do nosso coração, quem é? Jesus está no altar do nosso coração. Eu sou o altar dele. Você é o altar dele. Seja dele. Nada de bezerro de ouro. Algumas pessoas dizem que nós católicos adoramos as imagens, porque a Bíblia diz que não pode fazer imagem. A imagem pode se tornar um bezerro de ouro? Sim. Quando a pessoa não tem a correta noção do significado de uma imagem. Ninguém aqui é tolo ou tão infantil achando que uma imagem, por mais bela que seja, essa imagem de Maria Santíssima é linda. Mas essa imagem, por mais bela que ela seja, ela não tem absolutamente nenhum poder espiritual sobrenatural. Por isso que não é ídolo. É apenas uma imagem. Quando o católico tem essa consciência, ele é feliz. Nós somos felizes. Idolatria, irmãos, é colocar, seja uma imagem, uma pessoa, no lugar que compete somente a Deus. Só Deus faz milagre. Ninguém mais faz milagre. Eu faço milagre? Não. Você faz milagre? Não. Jesus faz milagre. Não tenha bezerro de ouro.
Pense um pouco nisso. Uma vez uma pessoa chegou para mim, há muitos anos. Eu estava ainda na Catedral de Jundiaí. E quando ela entrou na minha sala, ela chorou, mas chorou. Eu deixei ela chorar bastante, depois ela se acalmou e falou: padre, a minha vida acabou. Por quê, irmã? Ela falou: padre, eu dediquei mais de 50 anos da minha vida a uma fábrica, uma indústria, uma empresa aqui de Jundiaí. Quando eu entrei nessa empresa, eu era muito novinha, mas eu amava o que fazia. E eu ainda conhecia os primeiros donos, os que fundaram. Depois os fundadores morreram, vieram os filhos, os netos, mais de 50 anos. Eu não casei, porque eu era o braço direito deles. Eu dediquei toda a minha vida a esta empresa. Eu não tinha tempo para mim. Eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida por causa desta empresa. Eu não casei. Queria ter filhos, não tenho filhos, porque não casei. A minha vida passou. Os meus pais morreram. Enfim, estou com mais de 70 anos. E um belo dia, chegaram, quando eu cheguei para trabalhar, claro, devido à idade, muitas funções diferentes e tal. Quando eu cheguei para trabalhar, sobre a minha mesa estava uma carta de demissão. A empresa não necessita mais dos seus trabalhos, seus cuidados, seus préstimos. Nem mesmo os donos, os netos, vieram pessoalmente falar: muito obrigado pelos 50 anos que você dedicou à empresa. E ela chorava e dizia: estou aqui, idosa, não posso ter mais filhos, estou aqui. Bezerro de ouro, bezerro de ouro, bezerro de ouro. Veja o que faz o bezerro de ouro. É claro que você tem que trabalhar, amado. Claro, o trabalhador é digno do seu salário, diz a Bíblia. Mas onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Evangelho de hoje, grão de mostarda, tão pequenino, mas quando cresce torna-se um arbusto. Os pássaros vêm e fazem seus ninhos naquele arbusto, daquela semente tão pequena. Olha o que se transformou, irmãos. Assim é o cristão que coloca a sua fé no Senhor, cresce, e você se torna tão robusto, tão robusta, que as pessoas vêm e procuram apoio em você, porque veem em você o Senhor Jesus Cristo. Ou então, a mulher que toma mistura em 3 medidas de farinha e faz fermentar toda a massa. Sobretudo as mulheres mais prendadas aqui, não é? Que sabem cozinhar coisas deliciosas, gostosas. Eu tenho uma amiga que ela só sabe fazer estrogonofe. Só estrogonofe, irmão. É impressionante. Faz tempo que está casada, está ficando velha já. Mas só estrogonofe que ela sabe fazer na vida dela. Louvado seja Deus. Ninguém aguenta mais tanto estrogonofe. Diz a palavra de Deus: é como a mulher que pega 3 medidas de farinha e faz fermentar toda a massa. As 3 medidas vão se unir para que a massa possa crescer. Amado, amada, faça isso. Una suas forças para o bem. Para o bem. Amém, irmãos?